Elisângela, prazer estar com você aqui hoje. Obrigada por estar nos recebendo, tá? Pra gente estar fazendo essa entrevista. Vou começar me apresentando. Meu nome é Maria Lígia, eu sou presidente do Rotaract Clube Cidade do Aço, tá? E uma leve explicação, né? O que é Rotaract? Rotaract a gente chama que é um grupo de juventude, a gente é vinculado ao Rotary Internacional e a gente faz trabalho voluntário na nossa comunidade. O nosso clube, a gente trabalha em Volta Redonda e região. Bom, Kaique, por favor, fala mais sobre Bem, como ela você. já disse, meu nome é Kaique, eu tenho 20 anos e eu sou secretário e a imagem pública do Rotaract Clube Cidade do Aço. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? O meu nome é Elisângela, tenho 51 anos e sou presidente do Instituto Meu Momento para pacientes oncológicos e familiares. Prazer estar aqui com vocês. Perfeito, obrigada, é um prazer. Então, vamos começar com nossas perguntas. A primeira delas, a gente gostaria de saber como que foi o momento que você recebeu o diagnóstico de câncer de mama. O que passou pela sua cabeça nesse momento? Então, eu venho de uma família onde câncer de mama é pecinha, como é que fala? Figurinha repetida na minha família, tanto do lado de pai quanto de mãe, né? E quando eu recebi meu diagnóstico, aos 47 anos de idade, não foi tão surpresa, né? Eu já sabia que uma hora poderia vir acontecer comigo também, por família mesmo, né? Por ser consequência do câncer em família. Mas aconteceu aos 47 anos, né? Através de uma dor muito forte que eu estava na mama esquerda, e a gente estava vindo de uma pandemia, né, de um finalzinho de pandemia, onde eu consegui fazer os exames e foi diagnosticado. Logo no comecinho, era um nódulo só, e aí tive a oportunidade de ter aquele primeiro socorro rápido, né, e ser encaminhado logo para os hospitais que são profissionais nessa área, né, do câncer de mama. E como é que foi esse processo de depois de ter sido o diagnóstico, como é que foi os passos que você deu depois? Então, eu recebi o diagnóstico aqui em Pinheiral, na minha cidade, e fui encaminhada para o Hospital Inja, em Volta Redonda. Lá, eles fizeram a biópsia, né, pediram a biópsia e era um nódulo pequenininho. Então, já foi logo encaminhado para cirurgia. Eu fiz a cirurgia em um mês, no dia 2 de junho, e quando foi 3 meses depois, começou a químio. Aí eu fiz a químio, 4 sessões de químio, e depois de mais uns 2, 3 meses, 18 sessões de radioterapia. A cirurgia correu tudo bem, foi só um quadrante, só retirou um quadrante e esvaziou a axila. Mas correu tudo bem, eu fiquei bem, graças a Deus não deu metástase nem nada. Como que foi o emocional, os medos, as incertezas, como foi lidar com todos esses sentimentos? A parte mais difícil é o emocional, né? Não por mim, assim, porque eu estava muito segura, por eu ter passado, né, com as minhas tias, com a minha mãe. A minha mãe teve 2 cânceres de mama também. Ela teve um aos 63 anos de idade que teve que tirar um quadrante. Aí, 11 anos depois, ela teve outro que teve que tirar a mama toda, né? E eu que cuidava do cabelinho dela, né? Ela muito vaidosa, muito. Eu tive que passar a máquina, né? Vê-la careca. Então, assim, eu já vinha. Eu acho que Deus vai preparando a gente para passar por uma coisa que é a tua missão lá na frente. Né? Eu vim aprendendo, era uma escola para mim. Cada familiar meu que tinha um câncer, eu aprendia com eles. Eu cuidei de uma tia, antes de eu saber do meu, eu estava cuidando de uma tia com câncer no fígado, né? O médico tinha dado 3 meses para ela. Quando eu peguei ela para eu cuidar, ela ficou 8 meses com a gente e morreu, né, no tempo que tinha que ser. Mas foi logo assim, depois da morte dela. Então, assim, quando o médico fala, você está com câncer, né? A primeira coisa que no chão não abriu, nada aconteceu, não. Mas assim, o que eu pensava era assim: como eu chego em casa e conto isso para minha família? Mais um, né? Mais um. E eu fui a primeira da turma dos primos, né? Porque até então só estava nos tios. Eu fui a primeira, depois de mim vieram os outros primos. Então, assim, eu fiquei muito
preocupada em como eu ia contar aquilo, né? Nós estávamos vindo do Covid, daquela situação toda. Eu perdi meu pai no Covid, perdi 3 tios no Covid, perco essa tia com câncer. E aí, quando a gente achou que ia respirar, venho eu com essa notícia. Então, assim, o meu emocional estava bem abalado, mas por esse momento. Eu não estava preocupada comigo, eu estava preocupada com o que eu ia entregar, como ia ser, como eu ia lidar dia a dia com aquela situação com eles, né, com a família. E como que foi para eles lidar com essa notícia? Você conseguiu o apoio que você precisava dos familiares, dos amigos? Sim, com certeza. Primeiro fé, né? Fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, então eu entreguei tudo nas mãos dele. Tinha certeza que ia dar tudo certo, mas o apoio da família é fundamental, né? Eu sempre falo isso. A minha mãe me surpreendeu muito, que o meu medo era ela, né? Que ela já estava vindo fragilizada de tantas perdas, mas ela ficou bem, ela ficou firme. Meus filhos também, né, me deram muito apoio. E assim, a família, os amigos chegaram, acolheram mesmo. Eu não ficava sozinha nenhum dia. Tinha sempre um lá. Eu tenho muitas amigas cabeleireiras, né? Então eu falei aí eu escolhi uma em específico e falei assim: ó, você é mais forte. Então, o dia que começar a cair o cabelo com a primeira químio, que leva 11 dias mais ou menos para começar a cair, você foi a escolhida para ir lá cortar, né, passar a máquina, então você já fica preparado. E deu tudo certo, né? Eu ganhei muitos lenços de cabelo, muita faixinha, muito turbante. E o apoio familiar e dos amigos é fundamental, né? Para a gente continuar, foi muito bom. Bem, você poderia nos contar mais sobre os tratamentos que realizou? Então, nós começamos com a cirurgia, né? Como eu falei, primeiro foi retirado o nódulo. Na verdade, quando eu fiz a ultrassom e a mamografia, era um nódulo. Aí, um mês depois, quando eu fui fazer a biópsia, já eram 2 nódulos. Mais 2 meses depois para a cirurgia, já eram 4 nódulos. Então, assim, para ver como eles crescem muito rápido, eles desenvolvem muito rápido no corpo da gente. Graças a Deus conseguiu tirar esses 4 nódulos, esvaziou a axila. Aí, depois de 3 meses, iniciou a químio, né? A químio foram 4 sessões, porém muito difíceis, porque era químio vermelha. E não só pelo fato de cair o cabelo, porque isso não me incomodou, né? Como eu falo sempre, graças a Deus, que é o cabelo, Deus é perfeito, porque eu fico imaginando se fosse, né, cada químio a gente perdesse um membro, né? Então, graças a Deus é o cabelo vai crescer, cresceu, mas assim, a químio era difícil porque era de 21 em 21 dias. E você fazia a químio num dia. 3 dias seguidos, você ficava bem. É como se ganhasse um açúcar, uma quantidade de açúcar muito grande no corpo. Então, 3 dias eu ficava em alta. Assim, conseguia fazer minhas coisas, as minhas atividades. Estava sempre alegrinha, correndo para lá e para cá, fazendo minhas coisas. Quando dava o 4º dia, ela te jogava lá no chão, te derruba. Então, é muita diarreia, é muito vômito, é muito falta de apetite, a gente não tem vontade de comer nada. A única coisa que descia era sopa e era o caldinho só, né? Mas só que a gente precisa se alimentar mesmo contra a vontade, porque senão você não consegue imunidade para o ciclo de mais 21 dias. Né? Quando chega lá depois de 21 dias, seu corpo não está apto para receber. Então a gente precisa comer muita fruta, beber muita água e não dá vontade, você não tem apetite. Tanto que eu fiz as 3 com muita dificuldade, mas a última, a 4ª, eu não consegui fazer na data agendada. O meu sangue não passou, né? A minha imunidade estava muito baixa, e eu tive que ficar mais uns dias em casa, assim, só tomando vitaminas com leite, né? Com beterraba, cenoura, muita coisa, para poder voltar o organismo ter um pouco de resistência para fazer a próxima químio. Eu chego a dizer que sempre agradecendo a Deus tudo,
Porque eu acho assim, tiveram amigas minhas, no mesmo período que o meu, que tiveram que fazer 12, 13 químio. Se eu tivesse que fazer, eu acho que 5 já seria difícil, né? Porque a quarta eu já não estava quase conseguindo. Então, Deus é perfeito. Passou as 4 químios, depois vieram 18 sessões de rádio, né? E a rádio é mais tranquila, né? Graças a Deus, 18 sessões, foi rapidinho, elas são consecutivas, né? Em dias consecutivos, mas passou rapidinho e correu tudo bem. Hoje eu estou há 3 anos, né? Paciente no controle. Hoje a gente toma medicação oral e tranquila, já fiz os exames agora, né? E tá tudo bem, graças a Deus. E muito feliz, né? Só agradecer, né? Só E dessas gratidão. fases, qual delas foi a mais desafiadora, tanto emocionalmente quanto fisicamente? Ah, com certeza a químio. Né? A químio, ela deixa a gente muito apreensiva, porque você, como eu contei, né? O fato da gente não ter certeza que no dia que está agendado para você fazer a próxima, você vai conseguir. Porque a gente faz o exame de sangue uns dias antes e leva no dia. Aí o médico avalia como está o seu, né, seu organismo. Então, o desafio maior foi a químio, com certeza. O fato de a gente fica muito mal depois, né? Passa assim 3 dias após ela muito bem, mas o resto muito mal, né? Assim, bem debilitado. Sem contar as outras coisas, né? Que aí você, a químio vermelha, depois da primeira, contam 11 dias certinho, o cabelo cai. Não tem jeito, começa a cair. Aí cai o cabelo, aí conforme vai passando mais umas sessões de químio, vem os melasmas, né, que a gente acaba adquirindo na pele, não só no rosto, como no corpo todo. E o pelo não é só da cabeça que cai o pelo do corpo todo, né? Então cai sobrancelha, cai axila, né? O pelo da pele cai. E a gente precisa do pelo, né, para nos proteger de bactérias e outras coisas. E aí é ruim, você se sente feia, né? A mulher principalmente, né? A estima vai no chão, a gente se sente, por mais que você queira passar que você tá forte, que você tá bem, que vai dar tudo certo, não é legal. A gente se vê como nunca se viu, porque eu falo sempre isso nas palestras que, né? Quando a gente é bebê é lindinho ser careca, mas adulto ser careca não é nada de lindinho, né? A gente acaba romantizando a coisa. Muitas amigas minhas sofreram muito, porque eram muito vaidosas. Inclusive, eu tive uma que desistiu do tratamento quando teve que passar a máquina e morreu. Então é triste. A químio, ela é bem cruel. E, bem, como foi a sua rotina durante o tratamento? A alimentação, né, que teve que mudar. Eu gostava de muita gordura, fritura, massa. Teve que cancelar tudo isso, refrigerante, usar mais, como é que fala? Sucos naturais, de preferência sem açúcar, né? Muita sopa, muito legume, muita verdura. E assim, a atividade física tinha que fazer, né? A gente tem que fazer, mas eu não fiz nenhum dia, porque eu não gosto. Então era assim, era o dia normal, a gente tinha uma vida normal, era só mesmo a alimentação que eu consegui mudar, porque fazia mal, né? Porque eu me sentia mal, então eu precisava mudar. Mas foram dias tranquilos, fora, né, esse período. Quando acabou a químio que é mais difícil, a rádio já foi mais tranquila, né? O resto do tratamento já era, até mesmo a cirurgia, o pós-cirúrgico é bem tranquilo também. Então, é vida normal, né? Uma vida... Bem, o que te ajudava a manter o foco e a força durante os dias do tratamento? A fé, né? Como eu disse, fé é tudo. Eu me agarrei mais ainda a Deus, as coisas de Deus. A família, né? Estarem próximos, a gente está junto, sempre sorrindo, sempre brincando. Eu não deixei de fazer nada nesse processo. Foi 1 ano, né, de processo. Eu não deixei de fazer nada. Meu primo casou, eu quis ir no casamento e eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar? Eu estava muito inchada, né, que aqui me deixou bem inchada. Eu falei, nossa, eu não tenho roupa para ir, como é que eu não quero aparecer careca para não escandalizar. É uma coisa também que eu falo sempre,
que a gente acaba tendo que pôr uma peruca, um lenço ou um turbante, não por, às vezes, por nós mesmos, mas pelos outros. Porque quando você chega no local nesse estado, careca, as pessoas escandalizam, né? Já vem com aquele olhar de pena, de piedade, e não é o que a gente precisa. A gente precisa que as pessoas joguem a gente para o alto, né? Então eu falei assim, não, eu vou. Aí eu fui, procurei uma roupa, aí procurei o turbante que combinasse com a roupa, sabe? Fiz a maquiagem toda combinando e cheguei lá, dancei muito, me diverti muito, tirei muita foto com todo mundo. E foi assim. Então, a família é muito, muito bom e a gente não deixar de fazer. Porque muitas das vezes não é as pessoas que se afastam da gente, como eu já escutei muito. Não é. Somos nós mesmos que começamos a nos afastar de todo mundo, né? Então, a gente começa a se recolher, entrar no... eu falo sempre que o lugar mais perigoso do câncer é você entrar no vitimismo. Né? Você entrar e ficar ali se reclamando de tudo, reclamando de todos, reclamando da vida. Esse é o lugar mais perigoso do câncer. O resto não, o resto é só alegria. Bem, durante o tratamento, você já pensou em desistir? Nenhum dia, nenhum momento, não podia. Porque depois de eu ter passado, né, desde criança, visto minhas tias, tanto do lado materno quanto do lado paterno, lutarem bravamente contra essa doença cruel. Depois eu viver com a minha mãe, ver que ela foi uma guerreira, né, e sobreviveu. Minha tia, e eu falei, não posso, eu venho de uma família forte, né, e eu não posso ficar fraca agora. E eu tenho uma filha, né, eu não queria que ela olhasse para mim e visse, poxa, minha mãe desistiu, né? Minha mãe está se entregando. Então, em nenhum momento eu pensei em desistir. Pelo contrário, cada dia mais que eu lutava, que eu pedia a Deus força para levantar da cama, para fazer minhas coisas, eu agradecia depois, antes de dormir, pelo dia. Porque eu colocava num caderno, eu tinha um bloquinho, que eu tenho esse bloquinho, né? E anoto, acho assim, um monte de coisa que eu quero fazer no dia. Mas se eu consigo 3, já é gratidão. Então, quando eu conseguia completar até mais de 3 coisas no meu dia, era uma alegria, né? Quer dizer, vencemos um dia, vamos lá, vamos ver o que tem para o outro dia. Então, desistir jamais. Desistir nunca foi o meu pensamento. Então, como que foi lidar com a fase da recuperação? Você finalmente sentiu que tinha um novo começo? Ou você ainda teve que enfrentar vários desafios? Imediatamente eu senti que tinha um recomeço, né? E que seria tudo diferente. Quando eu fui já começou lá na cirurgia. Quando eu fui para o centro cirúrgico, que eu estava lá na maca, né? E aí é um caminho grandinho até chegar lá no centro cirúrgico, eu fui conversando com Deus e falei assim: bom, pai, como a gente não sabe como volta, sabe? A própria enfermeira ali conversa com a gente pouco antes da gente ir. Por quê? Nos exames mostra uma coisa, mas quando o médico abre, pode estar outra realidade. Então a gente nunca sabe se você vai com a mama e vai voltar com ela, né? Então eu conversei com Deus ali naquele momento e falei: bom, pai, o Senhor me trouxe até aqui, gratidão, mas se eu sair dessa com vida e saúde, eu vou trabalhar nesse sentido, porque agora eu entendi a minha missão dentro da minha família. Né? Então eu vou trabalhar assim até o último dia da minha vida, nem que seja sozinha, se eu não tiver ninguém do meu lado para me ajudar, mas eu vou estar trabalhando, falando sobre a importância da prevenção e tudo, porque tudo começa, gente, na prevenção. Então eu sim senti um novo recomeço e depois que eu passei da cirurgia e do processo todo, estava até adormecida essa ideia, né? Eu tinha uma ideia na minha cabeça, e ela estava adormecida. Quando foi um belo dia, essa ideia bateu muito forte no meu coração. Muito forte, muito forte. Foi quando eu tive quando eu entrei no processo da radioterapia. Essa ideia bateu muito forte, porque eu ficava ali, né, todos os dias, 18 dias, para fazer o tratamento ali esperando. A sala de espera não eram os mesmos.
pacientes, né? Eles intercalavam em horário e tudo. Então, cada dia que eu ia, eu conhecia uma demanda de pessoas diferentes. E aí foi que tudo começou. Nessa jornada, teve algum momento de clareza, alguma transformação? O que você leva após ela, o que fica com você? Nós tivemos, né, momento de clareza e transformação, sim. Então, voltando no assunto da sala de espera da radioterapia. A gente escutou muitas histórias ali, muitas histórias. E as histórias eu escutava com muita atenção, cada pessoa contando a sua, e levava para minha casa, para minha vida, aquelas histórias. Teve umas que me impressionaram muito, né? Uma senhora virou para mim e falou assim: Lisa, câncer pega por WhatsApp? Aí a gente ficou assim, né? Não, claro que não, né? Aí ela, pois é, mas a minha família acha que pega, ninguém se comunica comigo. Então, assim, a gente acha bobo falar, mas para ela estava sendo muito grave. Ela estava ali passando por aquele processo todo, sozinha. E aí você escutava a história de um homem, por exemplo, ele estava com câncer na garganta. E ele falou, a minha esposa me deixou quando eu peguei o diagnóstico. E meus filhos pequenos, eu não os vejo também, porque ela não me visita, eu tive que voltar para casa da minha mãe, que é uma idosa, e aí fica ali, eu cuido da minha mãe, a minha mãe cuida de mim. Então era muito triste também, porque não acontece só do abandono com a mulher, acontece com os homens também. E essas histórias me marcavam muito, me incomodavam muito, e cada dia mais ia crescendo aquela vontade de fazer algo diferente no meu meio, dentro do meu coração. Você tem algum conselho para dar para alguma mulher que está passando por esse mesmo processo, mas sente que está um pouco difícil demais? Sim, o conselho cuide-se, né? Toque-se, a prevenção é a solução. Lembrar sempre que você é a autora da sua vida, da sua história. Eu costumo dizer que nós mulheres a gente desenvolve muitos papéis, né, durante o nosso dia. Nós somos mulheres, somos mães, somos esposas, somos filhas, somos profissionais, e a gente sempre esquece de cuidar do que é principal, do que é o pilar de tudo isso, que somos nós mesmos. Então, o melhor lugar do mundo é dentro de você, e que para você continuar sendo esse pilar de todos que te cercam, você tem que estar bem. Né? Porque a hora que a gente cai numa cama fica difícil, tudo começa a desandar. Então, o importante é que a gente se olhe com muito amor, com muito carinho, que a gente se priorize no nosso dia a dia e que a gente faça os exames corretamente, né? Conforme os médicos pedem, de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, cada exame tem seu tempo, e que a gente se cuide sempre, para que a gente possa estar cuidando de outras vidas e estar com qualidade, né? Com qualidade de saúde, com qualidade de vida, para poder cuidar das outras pessoas que a gente ama. Bem, após você vencer o câncer, você decidiu fundar uma ONG, certo? Uma ONG, certo? Então, o que te motivou a dar esse passo e apoiar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou? Então, foi o momento de escutar as histórias na sala de espera da radioterapia. De escutar muitas histórias de pessoas que a família abandonou, foi embora, que eles não sabiam o que fazer quando pegaram o resultado do exame. Pessoas que ficaram circulando pela cidade até escurecer, pensando o que ia fazer, como ia contar em casa. Enfim, cada história que eu escutava durante esses 18 dias de radioterapia me tocaram mais naquela primeira intenção, né, que Deus já havia colocado no meu coração lá atrás. Eu precisava trabalhar com alguma coisa dentro dessa área, com pacientes oncológicos, e foi quando eu comecei. Eu comecei reunindo um grupo de amigas que também estavam passando na época pelo mesmo processo, na minha casa, e fiz uma tarde rosa no mês de outubro. E nessa tarde rosa nós fizemos dinâmica, né? Fizemos palestra também,
falando da importância, eu dei meu depoimento, muitas amigas minhas, familiares que estiveram lá, não sabia toda a história, ficaram sabendo nesse dia. Tivemos um momento cristão, né, que falamos da palavra de Deus, da fé, e compartilhamos um lanche no final muito gostoso, e foi muito bom. E a partir daquele momento, daquele dia, todo mundo que estava ali envolvido falou: Lisa, leva palestras, a gente precisa estar mostrando mais para as pessoas, e vocês estão falando a história real, né? A história real de vocês. E aí foi que a cidade, a gente começou a ser abraçado pela nossa cidade, de Pinheiral. A Marilene Severiano nos convidou na rádio, aí nós divulgamos, né, o nosso trabalho. Nós fomos convidados nos PSF da cidade, nas academias de saúde, na biblioteca. Nós fomos aonde a gente está sendo convidado, a gente vai levando essa palestra, que é uma palestra que conta a nossa história real e também ela é motivacional, né? Porque, ao mesmo tempo, hoje, o câncer não é um diagnóstico final. O diagnóstico de câncer não é um diagnóstico de morte, tá? Você pode cuidar, você pode enfrentar o tratamento e sair bem, né? Ainda ter qualidade de vida, se for feito tudo de acordo com o que é correto, né? Com os tratamentos, com o tempo, com o acompanhamento médico, fazendo tudo certinho. Como a sua ONG apoia pessoas com câncer de mama e outros tipos de câncer? Quais são os serviços ou atividades que vocês oferecem? Então, atualmente nós não temos uma sede ainda. Nós estamos na luta para conseguir uma casa rosa no nosso município, onde nós vamos poder acolher o maior número de pessoas. Justamente as que passaram que eu passei. Quando a gente recebe o diagnóstico aqui no nosso hospital, a gente fica perdido, não sabe o que fazer primeiro, né? Como fazer. E aí essa casa seria uma casa onde nós iríamos acolher as pessoas. Elas já vão saber que assim que elas receberam o diagnóstico, elas podem nos procurar. A casa vai contar com um grupo de voluntários, né, que abraçaram essa causa. Nós temos fisioterapeutas, advogados, assistência social, psicólogos, arte-terapia, entre outras coisas que a casa tem. E a pessoa pode chegar ali, pode conversar, desabafar, pedir uma orientação, como ela também depois pode estar precisando de fralda geriátrica, ou alguma medicação, ou roupa, ou alimento. A nossa casa ela vai ter essa base para poder ajudar, fazer o primeiro socorro ali para o paciente, primeira parte de básico, né? O que ele precisa básico. E depois a nossa função é encaminhar esses pacientes, né, para os órgãos competentes do nosso município, que é o CRAS, que é o PSF do bairro dele, que é a parte de marcar a consulta, né, a defensoria pública, o que ele precisar, né, ele vai ter ele vai ser assistido pelos órgãos competentes. No caso, nossa intenção não é fazer um balcão de pessoas e para ficarem no projeto, para ficarem na casa. Nós somos só uma passagem, né? E por isso o nome do nosso instituto é Meu Momento. Nós acreditamos que tudo é uma fase, é um momento que você está passando e vai passar por ele, né? Não tem necessidade de você ser uma pessoa que vai viver daquilo ali, da Casa Rosa. E tudo que a gente puder fazer, né, nesse primeiro momento para assistir o paciente, nós vamos estar ali abertos para fazer. Uma outra coisa, nós temos como os objetivos, né, da Casa Rosa acolher esse paciente no primeiro momento, assisti-lo, ir à casa dele, bater um papo, conversar, né, escutar a história dele, respeitar essa história, esse momento que ele está passando. Depois a gente encaminha ele para tudo aquilo que ele precisa, para os órgãos competentes. Tem também o entretenimento, que é a hora do lazer. Nós levamos os pacientes para passear, né? A parte cultural, a gente faz visitas em fazenda, tem passeio de trenzinho,
tem dia de sessão do circo, tem cinema, tem o que a gente combina, né, ali no mês, a gente está fazendo com eles também para levar um pouco de entretenimento, né? Há 2 anos atrás nós fomos muito ousados, nós montamos um bloco de carnaval, A Vida é Hoje, foi muito legal, porque no dia assim nós abraçamos e acolhemos aqueles pacientes que já estão no controle e que amavam carnaval e que tinham muita vergonha de sair na rua porque estavam careca. Então a gente, né, arrumou os turbantes bem coloridos, né, nos colocamos bem coloridos e fomos para a rua e eles se divertiram muito e foi muito legal. Só que o bloco nós tivemos que suspender, né, tem 2 anos que a gente não conseguiu sair por conta das perdas, né, e tem isso também. O nosso grupo é um grupo grande e nós fomos tendo muitas perdas. E aí essas perdas abalam toda a estrutura, né, do grupo. E mesmo assim, o trabalho não para. A gente continua levando as coisas que os pacientes precisam. Continuamos acolhendo os pacientes. Só a parte eventual que não tem, determinados eventos não tem como estar acontecendo, em respeito às famílias que ficam. Então, o nosso instituto se chama Instituto Meu Momento, é uma ONG que está começando, né? Ela é bem bebezinha, ela tem 3 anos só, e eu conto com um grupo de 9 amigos, né, que abraçaram essa causa junto comigo. Inclusive no grupo tenho 2 amigas que também passaram por um momento de câncer e que entendem com propriedade do que a gente fala, né, do que a gente trabalha. Nossa equipe trabalha também fazendo a divulgação, acolhendo, indo levar as coisas, né, que precisa ser levado para os pacientes. Como eu disse, a gente ainda não tem uma sede, mas nós somos encontrados facilmente no Instagram. O Instagram é Projeto Meu Momento, tudo juntinho, minúsculo. E lá tem todo o nosso trabalho, todas as atividades, as palestras, precisando, né, de ajuda também. Tem até um caso muito legal que eu gostaria de colocar, porque teve uma moça que nos procurou. Ela colocou assim no Instagram: preciso de socorro e preciso de vocês. E eu entrei em contato com ela e fui à casa dela, conhecê-la e tal. Na época, ela estava sem cabelo, né? Estava careca, e ela falou assim que ela estava fazendo um monte de exame de investigação do câncer, só que ela estava sozinha, que ela se sentia sozinha, e que quando ela viu no Instagram o grupo, e que o grupo era de Pinheiral, que ela se sentiu muito feliz. Ela falou: olha, tem aqui na minha cidade, está perto de mim, eu vou entrar em contato, eles vão vir aqui, eles vão me dar atenção. E foi exatamente o que a gente fez imediato. E daí ela tinha muitas pendências de médicos para poder agendar, que ela não estava conseguindo, e através do projeto a gente conseguiu agendar esses médicos, né, esses exames e tudo. E quando foi no final ali de uns 4, 5 meses, ela andava com a gente, né, e participava das coisas com a gente, ela descobriu que não tinha câncer, não tem câncer, graças a Deus ela não tem câncer. Os problemas dela eram outros, ela tem psoríase e estava tratando como outra coisa, né? Então a gente descobriu e agora ela trata corretamente. E ela ficou muito triste no final, porque não é que ela quisesse ter câncer, mas ela falou: não é que eu quero ter o câncer para ficar com vocês, mas é porque agora eu não vou poder ficar com vocês. Eu falei: de jeito nenhum. Você não vai poder participar de certas atividades que são só para os pacientes, claro. Mas você vai virar minha secretária pessoal e vai trabalhar no projeto. Então, assim, foi a alegria da vida dela. Ela ganhou uma alma nova, sabe? Eu mandei fazer uma agenda com o nome dela lá, com o nome do projeto. Aí tudo que eu preciso de agendar, eu mando para ela. E ela tá assim, ganhou uma vida nova, é outra pessoa. Assim, isso é muito bom. Porque o nosso acolher, não é só do paciente, é da família também, é daqueles que precisam de acolhimento também. Ela tem uma irmã com câncer, né? E aí a gente trabalha com essa irmã dela e foi muito bom, porque ela aprendeu muita coisa andando com a gente. Hoje ela trata a irmã dela diferente.
e a irmã dela está bem. Então, é sobre tudo isso. O nosso projeto, o nosso instituto, ele não só acolhe o paciente, como ele acolhe o familiar também. Ouvindo, levando conselhos, né? Tentando encaminhar, se são jovens, eles precisam de um curso ou de alguma coisa, porque muitas das vezes esse paciente, a parte financeira da casa, né, vinha só desse paciente, que agora não tem essa renda. Mas aí os filhos começam a fazer um curso ou a gente insere em algum trabalho que ele possa estar ajudando na renda familiar. Então, todo mundo ganha no final, né? E é muito legal, muito bom. Você também dá palestras sobre conscientização e prevenção. Qual é a principal mensagem que você procura passar para as pessoas, o seu público-alvo? Isso. O tema da palestra é Respeita a Minha História, né? E é isso aí, a gente leva a nossa história, a nossa própria vivência para as pessoas, para os grupos, e o foco principal é chamar a atenção das pessoas para a prevenção, que é o que a gente conversa. Às vezes aquela mulher está ali dedicando o dia inteiro para a família, para o trabalho, e ela não lembra que ela precisa ir ao médico, que ela precisa passar pelo ginecologista, que ela precisa... Muitas das vezes a gente empurra o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano com dores, e dores nos seios, e acha bobeira, né? E acha, é só dor porque eu estou fazendo muito exercício, muita coisa. Não, às vezes já é um sinal. Né? E quando eu conto a minha história mesmo, começou assim, parecia agulha, um monte de agulhas que estavam saindo na mama, eram agulhadas. E por um tempo eu também achei que era de esforço físico, né? Alguma coisa que a gente pudesse estar fazendo. E quando eu fui fazer os exames, já era um nódulo. E esse é o nosso objetivo, a gente está sempre passando para as pessoas, olhem, se observem, façam o autoexame, se apoupem, né, durante o banho, passa bastante sabonete, né, e vai apalpando a mama, as duas, apalpa também o pescoço, vê se não tem alguma glândula diferente, glândulas também na virilha, glândulas também debaixo do braço. Então tudo isso é muito importante, a gente está conhecendo o nosso corpo. Eu falo muito isso com mulheres, por quê? Porque nós, mulheres, a gente está sempre muito agitada. E, às vezes, o nosso banho é seguido por um filho no carrinho, né? Ou porta aberta e olhando as outras crianças. E é uma correria o horário do nosso banho. A gente não tem aquele momento nem para gente. E aí a importância das palestras, porque é essa mulher que ela precisa desse tempo para ela poder se investigar ali. Vai ser o primeiro momento que a prevenção começa ali, nessa hora, no banho, tá? E em que ela vai se descobrindo, vendo que seu corpo está tudo bem, que está tudo legal. E depois está sempre em dia com os exames, né? Está sempre visitando o médico. Prestar atenção também, porque o câncer de mama também afeta os homens. E, às vezes, claro que em menos número, mas afeta também. Nós temos no grupo homens com câncer de mama. E o que acontece? Muitas das vezes a mãe não conversa com seu filho sobre isso, então o rapaz não sabe, tá? O menino não sabe, e ele também não faz o autoexame no banho, que também é para ser feito no banho, né? Esfregou bastante o peito, vem apalpando em volta do peito, se sair alguma secreção, líquido com mau cheiro, ou tiver a mama com outra cor, né, meio assim amarronzada, meio tipo hematoma, aquela cor de hematoma, já é um sinal de que alguma coisa está errada ali. Então, a gente precisa, assim, estar sempre atenta. Quando eu falo a esposa, observa o marido, né? Porque é sempre a esposa, a mulher que vai observar essas coisas, né? O marido, se o marido está reclamando de dor nessa região, ou se apareceu uma coloração diferente, se está inchado, alguma coisa. Então, é sempre a mulher que tem que estar atenta a tudo, né? E é para elas que a gente sempre leva as palestras também. Lembrando que os homens também são acometidos, em menos casos, mas são, e que eles também precisam de cuidados. Então, as palestras são... O foco principal é a prevenção,
Porque você fez a prevenção lá no comecinho, tudo tende a correr bem, né? Como foi o meu caso. Como eu vi bem no comecinho, foi logo centro cirúrgico, 4 químios somente, 18 rádio somente. Mas tem pessoas que fazem muito mais, né? Que vão precisar de muito mais. Cada caso, um caso, cada pessoa, né? Cada organismo vai reagir de uma maneira. E cada história, uma história. E que nós devemos respeitar todas elas, né? Então é sobre isso tudo aí. Para as mulheres que estão nos assistindo agora, você pode falar sobre a importância do autoexame e da mamografia na detecção do câncer de mama? Começa tudo lá no autoexame. Durante o banho, né? Esfregar bastante, deixar bastante espuma nessa região e fazer o autoexame. E viu alguma coisa estranha, algum nódulo, né, saliente, alguma cor diferente, apertou o mamilo, está saindo um líquido com mau cheiro ou cor diferente, já procurar a ginecologista com urgência. Inclusive, uma coisa muito importante é que quando você chegar para agendar essa ginecologista, você já coloque, né? Olha, eu fiz o autoexame em casa, senti uma coisa diferente, eu preciso desse exame com urgência, tá? Que aí o profissional já vai te agendar com uma certa urgência, né? Para poder estar vendo o que está acontecendo ali. E buscar, né? Sempre o profissional correto, né? É o ginecologista que vai fazer esse primeiro encontro, você vai ter esse primeiro encontro com o ginecologista, é ele que vai pedir os outros exames, que vai ser uma ultrassom, uma mamografia, e através desses exames é que vai vir o diagnóstico final. Às vezes vai precisar de uma biópsia para ter certeza do que eles viram nas imagens, mas o caminho é esse, né? O primeiro caminho é a prevenção, é você se tocar, sem vergonha, sem pudor, pensando sempre que é para o seu bem e para o bem daqueles que você ama. Você acha que existe algum tabu ou receio para falar sobre o câncer de mama e como a gente pode melhorar essa conscientização? Sim, existe sim. Inclusive, né, eu vou falar da minha experiência. Quando a minha mãe teve, aos 63 anos de idade, em nenhum momento ela conversou comigo sobre o que era um câncer de mama, né? Ela não falou sobre como foi, porque que ela chegou se ela sentiu dor para fazer e tal. Então a gente passou por todo o processo sem saber muito bem o que era o processo, o que a gente estava passando. E nenhum momento a minha mãe me ensinou a fazer o autoexame, porque ninguém havia ensinado para ela. Então, nós passamos pela consulta, já começa lá com o ginecologista, ele faz o exame na gente, mas ele não nos ensina a fazer. E uma coisa que eu acho muito importante hoje, né? Eu tenho 2 filhos, um casal, e eu já ensinei para os 2 como é para fazer. Então, que todos os pais e mães que nos assistem, né, que escutam as palestras, que estão inteirados dentro desse programa que é desenvolvido todo o Outubro Rosa, que possa, né, quebrar esse tabu. Chegar em casa e ensinar os seus filhos como faz. Inclusive fazer nele mesmo, né? Ajudar o seu marido ou o marido que está ouvindo, ajudar a esposa, ajudar os filhos, porque muitas das nossas palestras está o homem, a mulher não está. Então esse homem tem essa responsabilidade, ele está recebendo um conhecimento muito valioso. E que ele vai para casa e que ele não fique quieto, que ele quebre esse tabu. Olha, eu escutei essa palestra e ela falou sobre isso, ela ensinou como faz e eu quero que vocês façam, né? Eu vou ensinar como eu aprendi e eu quero que vocês façam. Porque se for dessa maneira, se a gente fizer essa corrente de informação, vai ser muito mais fácil. Né? Inclusive nas escolas que tem o ensino médio, né? Que deveria estar fazendo o Outubro Rosa também, levando também a palestra nas escolas, para que as meninas possam ouvir e começar a se cuidar. Já tem menina com 15, 16 anos, mãe, né? Então, tem que cuidar, tem que se tratar mesmo.
quando eu fui fazer meus exames de rotina, a médica falou para mim assim: a sua mãe teve o segundo câncer com quantos anos? Aí eu falei, com 73, né, 74. A minha tia, irmã dela, com 50 e pouco. Aí ela falou, você tá com 47. Aí eu falei, pois é, e a minha filha tem 20. Ela falou, então pode mandar ela fazer uma ultrassom. Então, a gente não tem a mamografia para as meninas de 20 sem risco, né? Sem ela ter. Sem risco, que eu digo é não sentir um nódulo nenhum. Mas tem a ultrassom para dar uma olhada, né? Para fazer uma prevenção. Então, é muito importante que a gente quebre, sim, os tabus, né? Porque depois, gente, é muito triste para o médico, tá? E a gente que convive com os médicos, né? A gente sabe bem, quando ele tem que dar o diagnóstico do seu paliativo, por exemplo. Quando ele tem que dizer para você, não tem mais jeito, não vai ter químio que resolva, não tem rádio que resolva, não tem como fazer cirurgia. Essa é o pior momento que um ser humano pode passar diante da luta com o câncer, porque aí é o que ninguém mais pode fazer, só Deus mesmo, né? E daí, muitas das vezes, esse médico também vai embora arrasado, né? A gente tem os médicos, são nossos amigos, que nos ajudam nas palestras, e eles falam que o pior dia para eles é quando eles têm que dar esse diagnóstico final. E pensar, é o que eles falam, e pensar que a informação está aí. Nosso mundo é todo digital, tudo está aí, né? Mais as claras, mais ao nosso alcance. E pensar que não é feito, né, por tabu, não é feito por vergonha, não é feito por desleixo mesmo, não é feito por preguiça, por falta de... A gente sempre acha, né, a falta de tempo, falta de dinheiro, falta que o governo não libera. Então, é sobre tudo isso. Nós temos as clínicas que tem preço popular. Eu sempre levo as clínicas, né, a preço popular para as minhas palestras, porque, gente, o que é a consulta numa clínica popular? Com uma ginecologista, R$20, um fim de semana. A gente gasta mais que isso, com uma pizza, com um hambúrguer, com refrigerante, com uma cerveja. Aí, o que é prioridade na sua vida? Né? Então, eu sempre falo, a clínica está aí, as clínicas populares estão aí para nos ajudar. Se lá no SUS está agarrado, a demanda está grande, vai ter muitos meses para esperar, guarda o dinheirinho do fim de semana, né, da diversão, e vai na clínica popular, faz o seu exame, esteja em dia, porque o fim é triste, não é nada bonito. O câncer não é uma coisa nada bonita, nada legal, nada divertido de passar. Muito triste e doloroso. E não sofre só você que está passando, sofre toda uma família, muitas das vezes toda uma cidade, que se você é uma pessoa importante, todo mundo sofre, né? Então, é sobre isso aí. Lisa, se você pudesse deixar uma mensagem para mulheres que estão passando por esse momento, o que você falaria para elas? Que elas nunca desistam, nada veio para ser eterno, tudo é uma passagem, e que a gente aprenda, né, com essa dificuldade, coisas que a gente precisa aprender. Eu creio que eu aprendi muita coisa, e ainda estou aprendendo muita coisa. Então, que Deus não escolhe aqueles que vão passar por isso à toa, né? Se você é uma pessoa que está passando por um câncer nesse momento, entenda essa dificuldade, mas receba ela como um ensinamento, com algo que você precisa aprender e o que você pode fazer com isso depois, porque a cura vai chegar o momento em que você vai poder mudar a sua história. E uma mensagem que muito me acompanha em todas as palestras, e eu quero deixar para todos também, ela está em João 14:12, que diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então foi o que nós entendemos que devemos fazer no mundo, diferença. Deus, quando ele diz para a gente que a gente fará coisas maiores, é porque vamos pensar no tempo de Jesus para o nosso tempo atual. Nós temos todo um equipamento de tecnologia,
né, toda uma tecnologia a nosso favor para nos ajudar, para a gente levar comunicação, levar, como estamos levando agora nesse momento, né, informação. Ela chega na sua casa, nas suas mãos, de várias maneiras. Então, nós faremos sim coisas maiores, porque somos uma geração trabalhada e preparada para fazer coisas maiores. É só a gente querer. Elisângela, a gente queria te agradecer por ter cedido seu tempo para compartilhar a sua história com a gente, todo mundo que está nos assistindo. Definitivamente é uma história inspiradora que vai mudar cada um de nós está escutando, nem que seja um pouquinho. A gente volta mais inspirado, mais fortalecido, mais motivado para seguir em frente essa jornada. Cada um tem individualmente, que é tocado pela sua mensagem. Tá? Muito, muito, muito obrigada. E com isso a gente traz um certificado para você, tá? No nosso projeto Tinha que Ser Mulher. Que lindo! Para que lindo! Simbolizar a nossa gratidão. Obrigada, e quão gente. incrível você é. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Rotarate, tá? Por esse carinho, né? Por esse momento. É muito importante, sim. É muito inspirador mesmo. Eu tive, né, mulheres inspiradoras, uma família inspiradora, e por isso eu estou aqui, para ser inspiração para a minha geração, e tenho certeza que a nossa geração vai vencer esse câncer, vai vencer essa doença cruel, porque nós vamos ter muito mais informação, nós vamos começar a cuidar, né, cada um de si mesmo e dos que a gente ama, com muito mais atenção, com muito mais carinho, e essa doença vai chegar ao fim a qualquer momento. A gente vai saber, né, que existe aí uma vacina, um remédio para cura, porque ela não vai mais nos vencer, né? Porque juntos nós vamos vencer essa doença aí. Muito obrigada, obrigada por tudo, obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.